A minha cabeça tá explodindo agora. Já aconteceu com você de passar semanas seguindo a dieta e nada mudava? Parecia que o corpo continuava o mesmo? Até que um dia, bum! Você acordou parecendo que tinha emagrecido muito. Pois é, acabei de ver o vídeo de uma gringa explicando que isso é o Wush Effect, ou efeito Wush pra nós brasileiros. Você começa tendo uma célula bem gordinha, mas quando começa o processo de emagrecimento, essa célula entra em colapso e o corpo em desespero. Aí o que o corpo faz? Enche de água as partes da célula que foram perdendo gordura. Por isso que parece que você não emagreceu nada. Mas se você segue no processo de emagrecimento, uma hora toda a gordura dessa célula vai embora. Aí o corpo desiste e a célula entra em colapso. Então é por isso que você aí do outro lado da tela não pode desistir. É muito provável que seu corpo só tá retendo água. E no fim, é uma guerra de quem vai aguentar mais tempo. As minhas células de gordura ou eu, que não desisto fácil. Então essa gordura que trate de sair do meu corpo. Então, efeito Wush, o Wush Effect, ele não existe, tá? Até porque a capacidade de uma célula adipócita reter água é de 1 a 7%. Ou seja, é muito pouco do volume dessa célula, a capacidade dela de reter água. Então não daria uma diferença a ponto de deixar no 0 a 0 o teu peso perdido, tá? Até porque no período de emagrecimento, quando tu tá com uma dieta certa, tu perde água corporal necessariamente. Porque como tu diminui os estoques de glicogênio, o sódio ele diminui também, o fisiológico, acaba que tu elimina muita água, certo? O que existe é percepção Wush, que é diferente de efeito Wush. Outro ponto é que a célula não colapsa, tá? E esse é um grande efeito adverso de quem foi obeso e agora deixa de ser obeso. A célula ela só murcha, tanto a parte de água quanto a parte de gordura dentro dessa célula. Por isso que é tão fácil o reganho de peso em quem foi obeso, porque a célula ela fica ali, ela fica inativa, vamos dizer assim, murcha, mas ela consegue ser reabastecida. É diferente de um indivíduo que ele nunca foi obeso e ele começa a comer demais, então ele engorda. Para ele engordar, esse indivíduo que nunca foi obeso, ele tem que criar novas células de gordura, e isso é um processo mais difícil para o corpo. O que é muito mais facilitado quando já tem as células, elas estão murchas, tá? Então, o que pode acontecer, que eu chamei de efeito Wush, é quando o indivíduo ele inicia o déficit calórico, ele quebra uma homeostase do corpo, ou seja, ele quebra um estado de equilíbrio do corpo e isso acaba estressando o corpo. E quando a gente estressa o corpo por qualquer quebra desse equilíbrio, pode ser por uma noite de sono mal dormida, uma nova rotina que tu insere na tua vida, essa quebra de equilíbrio acaba estressando o corpo, que acaba liberando cortisol, e esse cortisol ele mexe com a retenção do corpo através da aldosterona, do mineral corticoide, que acaba afetando os rins. Então tu consegue reter, através desse processo, mais água no corpo. Até o corpo se adaptar ao déficit, esse cortisol vai estar mais alto, esses hormônios de retenção vão estar mais altos, até que o corpo se adapta e eles abaixam. Então esse efeito Wush que seria, na verdade ele é um efeito de retenção que ele acaba diminuindo por conta da adaptação do corpo ao déficit, certo? Mas a célula não colapsa e a retenção não é intracelular, ela é subcutânea. Então a percepção Wush existe, o efeito Wush não, porque a célula ela continua lá. Por isso que o ex-obeso precisa de tanto cuidado na manutenção do peso dele.